Olá, hoje a gente vai fazer uma análise a fundo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, a famosa LGPD, sabe? Aquela lei que veio para organizar como nossos dados são tratados. A nossa conversa aqui vai ser baseada no texto oficial mesmo, a Lei número 13.709 de 2018. E o objetivo é entender o essencial, né? Como ela protege nossas informações, que direitos a gente passa a ter e o que muda na prática para as empresas, para o governo, para todo mundo que lida com dados. Tentar fugir um pouco do juridiquês. Exato. E olha, entender a LGPD hoje é fundamental, né? Com tudo digital, o objetivo principal dela é bem claro, tá lá no comecinho, proteger direitos básicos como liberdade, privacidade e também permitir que cada pessoa se desenvolva, que tenha controle sobre as próprias informações. É uma lei que mexe bastante com a forma como os dados circulam por aqui. Certo. Então vamos começar pelo básico, pelos pilares. Quais são as grandes ideias, assim, os fundamentos que sustentam a LGPD? O que ela mais valoriza? Bom, a lei traz alguns fundamentos bem importantes. O respeito à privacidade, claro, é central. Mas tem também a autodeterminação informativa. Autodeterminação informativa, o que seria isso na prática? É basicamente o direito de cada um controlar os próprios dados, sabe? Decidir sobre o uso deles. Além disso, tem liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade, da honra. E um ponto crucial: a lei tenta equilibrar isso tudo com o desenvolvimento econômico, tecnológico, a inovação, livre iniciativa também está lá. Não é só para frear, é para achar um caminho, né? Entendi. Busca um equilíbrio, então. E para quem vale essa lei? É só para empresa grande, órgão público? Atinge todo mundo? Olha, atinge muita gente. A lei se aplica a qualquer operação de tratamento de dados. Coleta, uso, armazenamento, não importa. Pode ser pessoa física, jurídica, pública ou privada. E tanto faz se é no meio digital ou físico, viu? O ponto-chave é: a operação acontece no Brasil. Ah, tá. Ou a atividade quer oferecer bens ou serviços para pessoas aqui no Brasil. Ou os dados foram coletados aqui no Brasil. Se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, a LGPD se aplica. Peraí, então mesmo uma empresa que nem tem escritório aqui, mas vende online para brasileiros, por exemplo, ela tem que seguir a LGPD. Exatamente. Se ela trata dados de pessoas que estão aqui no Brasil, mesmo com a sede lá fora, a lei vale para ela sim. O alcance é bem amplo. Interessante isso. Mas imagino que tenha exceções, né? Ou ela vale para qualquer tratamento de dados sem ressalvas. Não, tem exceções importantes, sim. O artigo 4º define isso. Por exemplo, se você trata dados só para fins pessoais, sabe? Sem envolver grana, sem objetivo econômico. Ah, tipo, minha agenda de contatos pessoal. Isso, perfeito. Também não se aplica para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, embora para pesquisa acadêmica ainda tenha umas regrinhas. Agora, a exceção mais significativa é para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigação de crimes. A polícia, Forças Armadas. Exato. Essas atividades têm leis próprias, mas, claro, sempre respeitando direitos fundamentais devido ao processo legal. E um detalhe: via de regra, empresa privada não pode tratar dados para esses fins de segurança do Estado. Isso é coisa do poder público. Entendi, faz sentido. Para a gente entender melhor a lei, tem os termos que aparecem toda hora. Qual a diferença principal entre dado pessoal e dado pessoal sensível? Muda muito o tratamento? Muda, e muda bastante. Dado pessoal bom, qualquer informação que identifique alguém ou que possa levar à identificação dessa pessoa. Tipo nome, CPF, e-mail. Isso, nome, CPF, e-mail, endereço, placa do carro, até um dado de localização do celular, um cookie de internet. Tudo isso pode ser dado pessoal. Agora, dado pessoal sensível. Esse tem uma proteção extra, mais forte. São dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados de saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. Nossa, informações bem íntimas mesmo. Exatamente, porque o uso indevido desses dados pode gerar discriminação, né? Por isso as regras para tratar dados sensíveis são bem mais rigorosas. O cuidado tem que ser redobrado. E quem são os atores principais nessa história? A lei fala em titular, controlador, operador. Quem é quem? Boa pergunta. Vamos lá. O titular somos nós. Qualquer pessoa física dona dos dados.
Eu, você, quem está nos ouvindo. Certo. O controlador é quem toma as decisões sobre o tratamento dos dados. Pode ser uma empresa, um órgão público, uma ONG. É quem define para que e como os dados vão ser usados. Ok, quem manda? Isso. O operador é quem realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. Ele segue as instruções. Pensa numa empresa de call center contratada, ou um serviço de nuvem que armazena os dados. Entendi. Quem executa. Exato. E, por fim, tem o encarregado, que muita gente chama pela sigla em inglês, DPO, Data Protection Officer. Ele é a ponte Ponte entre quem? entre o titular dos dados, o controlador e a autoridade nacional, a ANPD. Ele também orienta a empresa ou órgão internamente sobre como cumprir a lei e responde às dúvidas dos titulares. É uma figura-chave. Bem importante mesmo. E a lei fala muito em princípios, né? Que devem guiar todo o tratamento. Não precisa listar todos, mas quais você diria que são as ideias centrais que as organizações precisam ter na cabeça o tempo todo? São 10 princípios no total, mas alguns são, assim, a espinha dorsal da lei na prática. Eu destacaria primeiro a finalidade. Finalidade. Você só pode tratar dados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e que foram informados ao titular. Nada de coletar para uma coisa e depois usar para outra totalmente diferente sem avisar. Acabou o coletar por coletar? Exatamente. E aí entra o segundo princípio-chave, necessidade. Tratar só um mínimo de dados indispensável para alcançar aquela finalidade específica. Coleta excessiva, não pode mais. Isso muda muita coisa, imagino. Muda sim. Outro fundamental é a transparência. O titular tem que ter acesso fácil a informações claras sobre como os dados deles são tratados. E, claro, segurança e prevenção. Quem trata os dados tem o dever de protegê-los e de tomar medidas para evitar qualquer dano. Então, juntando tudo isso, significa que as empresas precisam justificar cada pedacinho de informação que pedem. Aqueles formulários enormes para coisas simples, isso tende a diminuir. A tendência é essa. Ou pelo menos deveria ser. Os princípios da finalidade e da necessidade combatem justamente esse exagero. A organização tem que se perguntar: eu preciso mesmo dessa informação para entregar esse serviço ou produto? E tem mais um princípio ligado a isso: responsabilização e prestação de contas. Quem trata os dados é que tem que provar que está agindo de acordo com a lei, tem que demonstrar que cumpre as regras. Então o ônus da prova fica com a empresa, não com o titular. Exato. É uma inversão bem importante. Não basta cumprir, tem que ser capaz de demonstrar que cumpriu. E quando é que uma empresa ou órgão pode tratar nossos dados? Precisa sempre daquele clique no li aceito, o consentimento? O consentimento é uma das bases legais, talvez a mais famosa, né? Mas olha, não é a única. O artigo 7º lista 10 hipóteses. 10. Quais outras se destacam? Bom, além do consentimento, tem o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Por exemplo, uma empresa precisa guardar dados trabalhistas por um tempo. É lei. Certo. Tem também a execução de contrato. Quando o próprio titular pede, uma compra online, por exemplo, precisa dos dados para entregar. Proteção da vida, tutela da saúde. E tem uma base que gera bastante discussão, que é o legítimo interesse do controlador ou de terceiros. Legítimo interesse. Isso não parece um pouco aberto demais? Meio que uma carta branca? Ele é mais flexível, sem dúvida, mas não é um cheque em branco, não. A lei exige cuidado. Ele pode ser usado para finalidades legítimas, como apoiar as atividades da empresa, prevenir fraudes, fazer um marketing mais direcionado para quem já é cliente. Mas tem um limite claro. Os direitos e liberdades fundamentais do titular sempre prevalecem. Precisa ter um teste de balanceamento, sabe? Pesar os interesses. Entendi. E tem que ter transparência? Total. Tem que informar o titular, garantir os direitos dele e, geralmente, só usar os dados estritamente necessários para aquela finalidade legítima. A ANPD pode até pedir um relatório de impacto para ver se o uso se justifica mesmo. Falando no consentimento de novo, quando ele é a base usada, como ele tem que ser? Aquelas políticas de privacidade enormes, com linguagem difícil, valem como consentimento informado? Olha, pela lei, não deveriam valer. O consentimento tem que ser livre, informado e inequívoco. Livre significa sem pressão. Informado significa que a pessoa entende para que está consentindo.
E inequívoco quer dizer que a manifestação de vontade é clara. E aquelas caixinhas pré-marcadas? Não valem. Autorizações genéricas tipo aceito tratar meus dados para qualquer finalidade também são consideradas nulas. A finalidade tem que ser determinada, específica. E se for por escrito? Precisa estar em uma cláusula destacada das demais. E importante, quem coleta o dado é que tem que provar que conseguiu o consentimento do jeito certo. E o titular pode voltar atrás, revogar o consentimento a qualquer hora, de forma fácil e gratuita. Ok. E para aqueles dados que você chamou de sensíveis, saúde, opinião política, religião, as regras são ainda mais estritas. Muito mais estritas. O artigo 11.1 trata disso. A regra geral para tratar dado sensível é obter o consentimento específico e destacado do titular. Para finalidades também específicas. Não pode ser algo genérico. E tem exceção. Quando pode tratar sem consentimento? Tem, mas são situações bem pontuais e justificadas. Por exemplo, cumprir uma obrigação legal, executar políticas públicas pelo governo, fazer estudos por órgãos de pesquisa, mas aí tem que anonimizar sempre que possível, exercício regular de direitos em processo, proteger a vida ou a segurança física, tutela da saúde feito por profissionais de saúde ou autoridades sanitárias e prevenção à fraude. E tem alguma proibição específica para dado sensível? Sim, uma bem importante. Por exemplo, proíbe operadoras de planos de saúde de usarem dados de saúde para selecionar riscos na hora de contratar um plano ou para excluir beneficiários. É uma proteção forte contra discriminação baseada em saúde. Faz todo sentido. E sobre crianças e adolescentes, a lei tem um cuidado especial com os dados deles? Tem sim um cuidado bem especial. O artigo 14 diz que o tratamento de dados de crianças e adolescentes deve ser feito sempre considerando o melhor interesse deles. E o consentimento? Para crianças, a lei não define a idade exata, mas geralmente se entende como até 12 anos é obrigatório consentimento específico e em destaque de pelo menos um dos pais ou do responsável legal. E a informação tem que ser clara para eles. Sim, a informação sobre a coleta e o uso dos dados tem que ser pública. E a comunicação deve ser simples, clara, acessível, para que a criança e o responsável entendam, e nada de condicionar participação em jogos ou apps ao fornecimento de dados além do estritamente necessário para a atividade. Entendi. Proteção reforçada para os pequenos. Bom, falamos bastante dos deveres de quem trata os dados. Agora, do nosso lado, como titulares, quais são os direitos concretos que a gente tem sobre nossas informações? O que eu posso exigir? A lei dá um conjunto bem robusto de direitos ao titular, né? Então, lá no artigo 18. Basicamente, qualquer pessoa tem direito a, primeiro, confirmar se a empresa ou órgão trata dados dela. Só saber se tem ou não. Exato. Segundo, acessar esses dados, ver o que eles têm sobre você. Terceiro, corrigir dados que estejam incompletos, errados ou desatualizados. Isso é importante. Muito. Quarto, pedir para anonimizar, bloquear ou eliminar dados que sejam desnecessários, excessivos ou que estejam sendo tratados de forma ilegal. Quinto, a famosa portabilidade. Portabilidade? Tipo a do celular? Isso. Pedir para levar seus dados para outro fornecedor de serviço ou produto se você quiser trocar. Sexto, eliminar os dados que foram tratados com base no seu consentimento. Ah, se eu dei o consentimento e não quero mais, posso pedir para pagar. Pode sim, salvo algumas exceções, como se a empresa precisar guardar por obrigação legal, por exemplo. Sétimo, saber com quem seus dados foram compartilhados, tanto entidades públicas quanto privadas. Transparência total aí. Exato. Oitavo, ser informado sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e quais as consequências disso. Ninguém é obrigado a consentir. E nono, claro, poder revogar o consentimento a qualquer momento. Ufa, bastante coisa mesmo. É um poder considerável nas mãos do cidadão. E como a gente faz para exercer esses direitos? É muito burocrático? A ideia da lei é que seja simples e gratuito. Você faz um requerimento direto ao controlador, ou seja, à empresa ou ao órgão público que trata seus dados. Tem prazo para eles responderem? Tem sim. Eles precisam fornecer uma resposta simplificada imediatamente, ou uma declaração mais completa em até 15 dias. E se uma decisão importante sobre mim, tipo análise de crédito, aprovação de um perfil, for feita só por um sistema, um algoritmo, sem ninguém olhar, tem algum direito sobre isso? Tem sim. É um ponto bem relevante hoje em dia.
O artigo 20º garante o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses. Revisão, como assim? Você pode pedir para entender como a decisão foi tomada. O controlador tem que fornecer informações claras sobre os critérios e os procedimentos usados naquela decisão automatizada. A ideia é combater decisões opacas ou discriminatórias feitas por máquinas. Entendi. Não ficamos totalmente à mercê dos algoritmos, então. E o setor público? O governo, os órgãos públicos? A LGPD pega para eles do mesmo jeito que para uma empresa privada? Pega sim. O capítulo 4º da lei é dedicado ao poder público. A lei se aplica, mas com algumas regras adaptadas à realidade deles, claro. E qual a principal diferença? O tratamento de dados pelo setor público deve ter como objetivo cumprir sua finalidade pública, atender ao interesse público, sempre baseado nas suas competências legais ou em execução de políticas públicas. Eles também precisam ser transparentes? Sim, devem informar as hipóteses em que tratam dados, indicar quem é o encarregado, o DPO, dar publicidade a isso. Agora, tem uma distinção. Empresas públicas e sociedades de economia mista, que competem no mercado, como alguns bancos estatais, por exemplo, seguem as mesmas regras do setor privado. Ah, entendi. Para competir de igual para igual. Exato. Mas se elas estiverem executando uma política pública específica, aí se aplicam as regras do setor público para aquela atividade. E tem regras bem firmes sobre compartilhar dados do setor público com empresas privadas, viu? A regra geral é que é proibido transferir bases de dados inteiras para a iniciativa privada. Proibido, mas tem exceção? Tem. Em casos bem específicos, como para executar um serviço público de forma descentralizada, se os dados já forem públicos por natureza, se tiver uma previsão legal clara, ou para prevenir fraudes, mas sempre com controle, comunicação à ANPD e, dependendo do caso, até consentimento do titular. Ok. E quando os dados precisam sair do Brasil? Por exemplo, uma empresa brasileira que usa um serviço de armazenamento em nuvem que fica nos Estados Unidos ou na Europa. Como a LGPD lida com isso? Essa é a transferência internacional de dados tratada nos artigos 33 a 36. Ela só é permitida em algumas situações bem definidas. E quais seriam? A principal é quando o país de destino oferece um nível de proteção de dados considerado adequado pela nossa autoridade nacional, a ANPD. Ela avalia as leis e práticas de outros países. E se o país não for considerado adequado? Aí a transferência ainda pode ocorrer se o controlador aqui no Brasil oferecer garantias de cumprimento da LGPD. Isso pode ser feito por meio de cláusulas contratuais específicas aprovadas pela ANPD, normas corporativas globais para multinacionais, selos ou certificados. Outras possibilidades incluem, se for necessário para cooperação jurídica internacional, para proteger a vida de alguém, com autorização específica da ANPD, para executar políticas públicas ou com o consentimento específico e informado do titular para aquela transferência. Então, não é só mandar os dados para fora e pronto. Precisa ter uma base legal para isso também. Exatamente. Precisa garantir que os dados continuarão protegidos lá fora. E se algo der muito errado, acontece um vazamento de dados gigantesco, por exemplo, quem paga o pato? Quem é responsabilizado? A responsabilidade, segundo a lei, é dos agentes de tratamento, ou seja, o controlador, quem decide o tratamento, e o operador, quem executa sob as ordens do controlador. Os dois. Sim, ambos podem ser responsabilizados por danos causados em violação à lei. Podem ser danos materiais, morais, individuais ou coletivos. O artigo 42º é bem claro quanto à obrigação de reparar esses danos. E a responsabilidade é solidária, posso processar os dois. Pode ser solidária, sim. O operador responde se ele descumprir a lei ou as instruções que recebeu do controlador. E os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento que causou o dano também respondem solidariamente. Mas eles podem se defender. Tem alguma situação que exclui a responsabilidade? Tem. O artigo 43 lista algumas excludentes. Por exemplo, se o agente provar que não realizou aquele tratamento específico, ou que, embora tenha tratado, não houve violação à lei, ou ainda que o dano aconteceu por culpa exclusiva do próprio titular ou de um terceiro. E o encarregado, o DPO, ele pode ser responsabilizado também? A lei foca a responsabilidade civil no controlador e no operador. O DPO tem um papel fundamental de orientação e fiscalização interna, mas a responsabilidade principal perante o titular e a ANPD recai sobre a organização, controlador, operador. Entendi.
E sobre segurança, a lei exige alguma medida específica das empresas e órgãos para proteger os dados? Ou é algo genérico? Ela exige sim. O capítulo 7 é sobre segurança e boas práticas. O artigo 46 diz que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, tanto técnicas quanto administrativas, que sejam capazes de proteger os dados. Proteger contra o que exatamente? Contra acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. E essa preocupação com a segurança tem que vir desde o início, desde a concepção do produto ou serviço, o chamado Privacy by Design. E se mesmo com as medidas acontecer um incidente, um vazamento? Aí entra o artigo 48. Se ocorrer um incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, o controlador é obrigado a comunicar à ANPD e também os titulares afetados. Comunicar o quê? Informar sobre o incidente, os riscos envolvidos, as medidas que foram ou serão tomadas para reverter ou mitigar os prejuízos. A transparência nesses momentos de crise é obrigatória. A lei também incentiva a criação de regras de boas práticas e governança em privacidade. Ok. E se, no fim das contas, uma empresa ou órgão simplesmente ignorar a lei ou descumprir alguma regra? Quais são as consequências? O que a NPD pode fazer? Bom, aí entramos no capítulo 8, que trata da fiscalização e das sanções administrativas. A NPD tem o poder de aplicar sanções bem sérias, viu? Tipo o quê? Multa? Multa é uma delas, e pode ser pesada. Pode ser uma multa simples de até 2% do faturamento da empresa no Brasil no último ano, limitada a 50 milhões por cada infração. 50 milhões por infração? Uau! Exato. E pode ter multa diária também, para forçar o cumprimento. Mas não é só multa. A ANPD pode aplicar advertência, pedir a publicização da infração, o que é péssimo para a imagem da empresa. Com certeza. Pode determinar o bloqueio dos dados pessoais relacionados à infração ou até a eliminação desses dados. Pode suspender parcialmente o funcionamento do banco de dados por até 6 meses ou suspender o exercício da atividade de tratamento de dados também por até 6 meses. E o pior cenário? O pior cenário é a proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas a tratamento de dados. Imagina uma empresa que vive de dados ser proibida de tratá-los. É praticamente fechar as portas. Nossa, são sanções bem impactantes mesmo. E elas são aplicadas automaticamente? Não, de forma alguma. As sanções vêm depois de um processo administrativo, onde a empresa tem direito à ampla defesa e ao contraditório. A NPD vai analisar vários fatores antes de decidir a sanção e a intensidade dela. Que fatores? A gravidade e a natureza da infração, a boa-fé do infrator, a vantagem que ele teve, a condição econômica, se é reincidente, o grau do dano, se cooperou com a investigação, se adotou políticas de boas práticas antes, a proporcionalidade entre a falta e a pena. Tudo isso entra na conta. Entendi. É um processo gradual e criterioso. Falamos bastante da ANPD. Só para ficar claro, quem é essa entidade? Qual é exatamente o papel dela nessa história toda? A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi criada pela própria LGPD. É um órgão da administração pública federal, hoje vinculado ao Ministério da Justiça, mas com autonomia técnica e decisória. E o que ela faz no dia a dia? Editar normas e procedimentos sobre a LGPD, ela detalha muitos pontos da lei, fiscalizar se as empresas e órgãos estão cumprindo a lei e, claro, aplicar as sanções que a gente acabou de falar. Além disso, ela recebe reclamações e petições dos titulares contra os controladores, promove conhecimento sobre proteção de dados na sociedade, coopera com autoridades de proteção de dados de outros países, pode realizar auditorias, enfim, é quem faz a LGPD pegar na prática. E tem um Conselho Nacional também, né? Qual a diferença? Tem sim, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, mas ele é um órgão consultivo, diferente da ANPD, que é quem decide e fiscaliza. O Conselho tem representantes de vários setores: governo, Congresso, Judiciário, Ministério Público, sociedade civil, setor empresarial, trabalhadores, academia. E o que ele faz? Ele propõe diretrizes estratégicas, faz estudos, sugere ações para a NPD, ajuda a disseminar o conhecimento sobre proteção de dados. É um espaço importante de debate,
mas a palavra final nas decisões e fiscalizações é da NPD. Ok, acho que fizemos um bom sobrevoo pela estrutura e pelos pontos principais da LGPD. Se a gente fosse tentar resumir a grande transformação que essa lei representa, o que você diria? Olha, eu diria que a LGPD é, acima de tudo, uma mudança de cultura e um marco jurídico fundamental para a nossa era digital. Ela essencialmente devolve aos indivíduos direitos claros e um controle maior sobre as suas informações pessoais. Ao mesmo tempo, ela impõe deveres bem rigorosos de transparência, de segurança, de responsabilidade para quem trata esses dados, seja uma empresa gigante ou um órgão pequeno. Ela define o pode e o não pode de forma mais clara, com as bases legais. Protege mais fortemente o que é sensível, como dados de saúde ou de crianças, regula o fluxo internacional de dados e, crucialmente, cria uma autoridade com dentes, com poder real de fiscalizar e punir. Não é só uma lei para constar, é para mudar o jogo mesmo. Então a ideia não é só criar regras para evitar multas, mas talvez construir um ambiente de mais confiança? Exatamente essa é a leitura. A intenção não é só punir, embora sanções sejam importantes para garantir o cumprimento. O objetivo maior é criar um ecossistema digital mais seguro, mais transparente e previsível, onde a proteção da privacidade e o desenvolvimento econômico e a inovação possam caminhar juntos, sabe? As organizações que realmente incorporarem os princípios da LGPD na sua cultura tendem a ganhar a confiança das pessoas, dos consumidores, e isso vira um diferencial. No fundo, ela empodera o cidadão e profissionaliza o mercado de dados. Para a gente terminar, queria deixar uma reflexão no ar. A LGPD insiste muito naquele princípio da necessidade, lembra? Coletar e usar só o mínimo de dados que for indispensável para cada finalidade. Como é que essa exigência se confronta, ou talvez como ela deveria se confrontar mais, com a prática tão comum hoje de muitos serviços digitais que parecem querer coletar um universo de informações sobre a gente, muitas vezes sem que a gente entenda exatamente o porquê daquilo tudo? Será que a gente está caminhando para um futuro onde coletar menos dados, onde a minimização vira um valor, um diferencial competitivo que as empresas vão usar para atrair clientes e que nós, como usuários, vamos passar a exigir isso de forma mais ativa? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nessa análise da LGPD, esperamos que tenha sido útil. Até a próxima!